Olá, boa noite. Uma boa noite para você. Olha, termina hoje o prazo de validade da medida provisória que regulamenta pontos da nova lei trabalhista que está em vigor desde novembro do ano passado. Um deputado da base aliada culpou o governo pela não votação da MP. Neliane Macedo. A medida provisória foi editada pelo Palácio do Planalto em novembro do ano passado, após uma verdadeira maratona de negociações para evitar que o texto da reforma trabalhista sofresse alterações lá no Senado. E sem precisar voltar aqui para a Câmara dos Deputados, a conclusão seria mais rápida, como o governo queria. Tudo muito bem simplificado num acordo firmado pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá. A MP trouxe as alterações defendidas pelos senadores e, em troca, eles aprovaram o texto. Deputados da própria base aliada dizem que a medida provisória não foi votada por falta de interesse do governo. É evidente que o governo colocou realmente a medida, algumas alterações, mas se o governo tivesse interesse mesmo em aprová-la, teria convocado a base e estaríamos aqui votando. Infelizmente, nós não temos dedicado realmente a votação de temas importantes para o país. As pessoas estão um pouco fora do processo e acho que faz falta. Temos temas importantes para votar e acho que a gente precisa votar antes das eleições. A saída pode ser a edição de um decreto legislativo para determinar o que deve acontecer com os contratos de trabalho firmados durante a vigência da MP. Mas ainda, segundo o deputado Isalci, o decreto não é garantia. É que o decreto não muda a lei, né? O que ele pode fazer é alguns ajustes que não afeta a lei, que não modifica a lei. Fora disso, é inconstitucional. E alguns especialistas em direito trabalhista afirmam que a queda da MP gerou um cenário de insegurança jurídica. As incertezas sobre a lei a ser seguida podem gerar aumento de ações na justiça. Um grande nó jurídico. Assim, empregados e empregadores veem o cenário com a não votação da medida provisória. Para o procurador Gerson Marques, a postura do Congresso já era esperada. Havia um compromisso de que a medida provisória iria regulamentar algumas partes da reforma. Mas era um compromisso de uma medida provisória maior, mais profunda. Essa medida provisória não aprofundou muito esses temas, não. Então já esperávamos, de fato, que essa medida provisória não fosse votada. E teve uma questão fundamental nessa medida provisória. Ela recebeu mais de 20 propostas de emenda ao seu texto. 1.120 propostas. Então, uma medida provisória que tem uma proposta de mais de 1.000 emendas, ela não vai ser votada, principalmente em um ano eleitoral como o nosso. A gestora do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias do Ceará, FIEC, Nathalie Camarão, chama atenção para alguns pontos. Questões que seriam resolvidas, como a situação dos trabalhos intermitente e autônomo, devem voltar a gerar dúvida. Com a queda da MP, a gente volta à incerteza, né? O que é o trabalho intermitente, como eu posso aplicá-lo, né? A forma de aplicação, volta toda essa questão. Em relação ao trabalho autônomo, né, MP, ela trazia, eu posso ter um trabalhador autônomo exclusivo. Sem a MP, cai essa questão. Outros debates também ficam confusos, entre eles como fica a jornada de trabalho 12/36. Com a MP, a jornada 12/36, ela só poderia ser negociada mediante convenção coletiva ou acordo coletivo. Sem MP, volta a possibilidade da negociação por acordo individual. O procurador Gerson Marques prevê, diante do quadro, uma tendência ao grande aumento da judicialização dos casos, ou seja, as dúvidas vão ser resolvidas nos tribunais. Para ele, a melhor saída seria o diálogo por convenção. A melhor forma de solucionar esse problema é pela negociação coletiva. Os próprios sindicatos de cada categoria se reunirem, empregados e empregadores, e resolverem como é que esta situação vai ficar. Ambas as partes vão ser prejudicadas, porque aqui eu vou voltar a uma situação de insegurança, onde eu vou ter que aguardar posicionamentos do Tribunal Superior do Trabalho e do STF para eu ter uma aplicação mais assertiva. As pessoas que foram contratadas dentro do período que a MP estava vigente, o poder, né, no caso a União, pode elaborar um decreto legislativo, certo?
decreto para estabelecer essas relações que foram travadas. Caso não seja estabelecido, promulgado nenhum decreto, todas as situações, contratações efetuadas dentro do período da MP vão ser reguladas pela MP. Indicadores econômicos.